Boa noite, meus irmãos da Casa do Caminho. Muito obrigada pelo convite, por me deixar participar de mais um ano do aniversário desta casa. Todos os anos eu estou presente aí, juntamente com o coral Os Mensageiros, lá do Paz e Harmonia. Mas esse ano não sendo possível, eu venho representar o coral. E gostaria desde já de desejar muito mais anos de vida para essa casa, que a gente tem um carinho muito grande. E hoje eu vou começar com uma música que eu tenho uma paixão desde criancinha, que é Jesus Contigo. É um soneto do livro da Alma, de Alto de Souza, e Luiz Pedro Silva Paulo musicou para nós. Se tens fé, não te aflige a noite escura, ao coração que a lágrima domina. Ele estende amoroso a mão divina e abre as portas da paz, risonha e pura, alivia a aspereza da amargura e sobre as trevas de miséria e ruína acende nova estrela matutina na esperança sublime que perdura. Se a crença viva te dirige os passos sob a carícia de celestes braços, receberás o pão, a luz, o abrigo. A cruz que te ampara e regenera, envolvendo-te em santa primavera, o Mestre amado seguirá contigo. Seguirá contigo. E a próxima música que eu preparei para essa noite é uma música de um irmão muito conhecido de vocês, inclusive ele estava falando para vocês na semana passada. É uma música que ele me passou a letra e eu musiquei, Peregrino do Amor, do nosso amigo Roberto Sabadini. Vamos lá. Peregrino do amor, onde está teu coração? Socorrei, irmãos aflitos, estendei vossas mãos no afã que nos espera, rumo à evolução, caminhando todos juntos, sempre avante como irmãos, na vanguarda da nova era, empunhamos tua bandeira, fraternidade nos espera, depois que a paz vencer a guerra, dentro do meu coração, sinto a paz do teu olhar, caridade nos espera, nova aurora para despertar.
novos rumos, novas eras, no horizonte a raiar, caminhando sobre a terra, conjugando o verbo amar. O amanhã já vem chegando, descansa um pouco, meu irmão, após as lutas redentoras, uma nova embarcação. Peregrino do amor, onde está teu coração? Socorrei, irmãos aflitos, estendei-os vossas mãos, no afã que nos espera, rumo à evolução, caminhando todos juntos, sempre avantes como irmãos, na vanguarda da nova era, empunhamos tua bandeira, fraternidade nos espera, depois que a paz vencer a guerra, dentro do meu coração, sinto a paz do teu olhar, caridade não espera, nova aurora para despertar, novos rumos, novas eras, no horizonte a raiar, caminhando sobre a terra, conjugando o verbo amar. O amanhã já vem chegando, descansa um pouco, meu irmão, após as lutas redentoras, uma nova embarcação. Uma boa noite a todos. Olha só o Beto aí me assistindo, ó. Bom, a próxima música é uma música de João Cabete, Gratidão a Deus. Acho que, diante de tudo que vem acontecendo, a gente não pode nunca deixar de ter gratidão a Deus, né? E João Cabete, ele foi muito, muito, muito feliz ao ser agraciado com essa música, né? É um instrumento do bem. Então vamos lá. Gratidão a Deus. Quando a sombra da tristeza cobrir teus sonhos de ventura, quando você quiser chorar diante da taça da amargura, quando a dor bater a porta, ferindo bem fundo o coração, quando a esperança é morta e a vida amarga ilusão. Olhe para trás, veja quanta dor, súplicas de paz, clamando amor. Olhos sempre entregues
volte a cantar. Faça uma prece, seja grato a Deus, Ele sempre abençoa os filhos seus. Ele sempre abençoa os filhos seus. Finalizando este momento de prece, né? Porque a música ela é uma prece. Gostaria de deixar aqui uma homenagem a um grande amigo nosso, seu Norberto Boechat, que nos deixou também tantas canções maravilhosas e que tocam nossa alma. E hoje eu vou deixar para nós Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Vocês sabem por que eu ando sempre alegre assim cantando, como estão a me escutar. Meu passado é sombrio, conheci a fome e o frio, já vivi sempre a chorar. Hoje sou bem diferente, vivo alegre, estou contente, como assim nunca supus. Encontrei um bom roteiro, o caminho verdadeiro, que há de levar-me a Jesus. Bem à frente desta estrada, fartamente iluminada, caminhando vai também meu Brasil, terra querida, mocidade aguerrida, sempre em marcha para o bem. É que o instante está chegado e o Brasil idolatrado vai cumprir sua missão. Diz no espaço, irmão mais velho, Brasil, pátria do Evangelho e do mundo coração. Vocês sabem por que eu ando sempre alegre assim cantando, como estão a me escutar. Meu passado é sombrio, conheci a fome e o frio, já vivi sempre a chorar. Hoje sou bem diferente, vivo alegre, sou contente, como assim nunca supus. Encontrei um bom roteiro, o caminho verdadeiro, que há de levar-me a Jesus. Bem à frente desta estrada, fartamente iluminada, caminhando vai também meu Brasil, terra querida, mocidade aguerrida, sempre em marcha para o bem. É que o instante está chegado e o Brasil idolatrado vai cumprir sua missão. Diz do espaço, irmão mais velho, Brasil, pátria do Evangelho e do mundo coração. Meus irmãos da Casa do Caminho, fica aqui a nossa pequena contribuição do aniversário de vocês, desejando mais uma vez que Jesus continue sendo o leme desta casa.
Obrigada, Tainá. Oi, meu amor, de nada, que é isso? Depois de. Eu vou me recuperar ainda, de estar toda nessa ambientação. Aí eu estava voando aqui, mas a gente agradece. É uma honra para a nossa casa comemorar, né, nesse último dia de comemoração dos nossos 40 anos da nossa Casa Espírita, Casa do Caminho, e a gente ter você. Não tivemos muito tempo esse ano juntos, né? Mas a gente é presença constante na Comerge. Eu fico atrás. E a Tainá na frente com violão. Lá com os pequenininhos. Exatamente. Então, queremos agradecer imensamente a sua contribuição para esse início, para essa comemoração. A gente já começou em festa. Agradecer também ao DEAC e a Rádio Espírita Esperança, que faz essa divulgação, ao Grupo Espírita Ismael. Hoje nós teremos o nosso querido Rafael Siqueira, que vai fazer a palestra para a gente. Rafael, que é de Itaperuna, mas hoje reside em Niterói. Rafael tá quietinho aí, olha, eu achei até que fosse uma foto do Rafael, levei um susto. Não, sou eu congelei o sorriso. Então, Rafael, Niterói catou o Rafael da gente, mas ele está sempre aqui. Isso, mas eu sou filho de Itaperuna e meu pai é de Bom Jesus. Exato, então, seja bem-vindo, Rafael. Rafael vai falar hoje sobre trabalhadores de última hora, não é isso? Isso. Então, nesse último dia de comemoração dos nossos 40 anos, da nossa Casa Espírita, Casa do Caminho, nós vamos ter o Rafael como palestrante, e eu agora vou ler uma página do Vinha de Luz, do nosso querido Francisco Cândido Xavier, né, pelo Espírito Emmanuel, Atritos Físicos. Mas se alguém te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Jesus, Mateus, capítulo 5, versículo 39. Alguns humoristas pretendem descobrir na advertência do mestre uma exortação à covardia, sem noção de respeito próprio. O parecer de Jesus, no entanto, não obedece apenas aos ditames do amor, essência fundamental do seu evangelho. É igualmente uma peça de bom senso e lógica rigorosa. Quando um homem investe contra outro, utilizando a força física, os recursos espirituais de qualquer espécie já foram momentaneamente obliterados no atacante. O murro da cólera somente surge quando a razão foi afastada. E sobrevindo semelhante problema, somente a calma do adversário consegue atenuar os desequilíbrios procedentes da ausência de controle. O homem do campo sabe que o animal enfurecido não regressa à naturalidade se tratado com ira que o possui. A abelha não ferretoa o apicultor, amigo da brandura e da serenidade. O único recurso para conter um homem desvairado, compelindo-o a reajustar-se dignamente, é conservar-se o contendor ou os circunstantes em posição normal, sem cair no mesmo nível de inferioridade. A recomendação de Jesus abre-nos abençoado avanço. Oferecer a face esquerda, depois que a direita já se encontra dilacerada pelo agressor, é chamá-lo à razão enobrecida, reintegrando-o de imediato no reconhecimento da perversidade que lhe é própria. Em qualquer conflito físico, a palavra reveste-se de reduzida função nos círculos do bem. O gesto é a força que se expressará convenientemente. Segundo reconhecemos, portanto, no conselho do Cristo não há convite à fraqueza, mas apelo à superioridade que as pessoas vulgares ainda desconhecem. Então, com esta página, eu vou
proferir a prece. E assim que terminarmos, nós iniciaremos a nossa reunião com o querido Rafael. Vamos elevar nossos pensamentos ao Pai, agradecer essa oportunidade de estarmos aqui virtualmente unidos, em seu nome, para que possamos nos iluminar e assim espalhar a luz de Jesus e do seu rico evangelho a todos aqueles que nos cercam. Que por onde estejamos, sejamos a paz e o instrumento da paz que tanto Jesus nos ensina. Que possamos estar sendo o bálsamo de cada irmão que nos é dado. Que possamos estar em cada momento com a humildade e a caridade em primeiro lugar. Que possamos nos doar sempre, sem nada esperar em troca. Que possamos seguir os caminhos de Jesus e não retroceder. Que possamos galgar a cada minuto, com humildade, a seara do bem e os degraus da espiritualidade. Estejam sempre conosco, espíritos queridos e trabalhadores da Casa do Caminho. Agradecemos por mais um ano de aniversário de nossa casa, da existência dessa casa, que é um porto seguro aos encarnados e desencarnados que a ela frequentam. E assim, damos por iniciada essa reunião da noite de hoje. A reunião é sua, Rafael. Meus caros amigos, minhas queridas amigas, que Jesus nos guarde e nos mantenha em sua paz. É uma alegria para mim me dirigir a cada um de vocês, rogando aos benfeitores espirituais que possam nos envolver a todos nas melhores vibrações de alegria, de saúde e de muita paz. Eu quero iniciar cumprimentando a todos aqueles que já deixaram um recadinho aqui. Muito boa noite, minha querida Sheila Azevedo, muito boa noite, Paulo Souza, muito boa noite, Guilherme Giesta, muito boa noite, paz e bem, meu querido Beto Sabadini, muito boa noite, Angelina Azevedo, muito boa noite, Elzinha, muito boa noite, Maria Helena Azevedo Ribeiro. Eu acho que eu cumprimentei a todos. Aqueles que porventura estiverem me assistindo em quaisquer uma das redes sociais, recebam o meu abraço e os votos de que estejam em paz. Quero cumprimentar a cada um de vocês, trabalhadores da Casa do Caminho, pelos 40 anos de existência. Porque são 40 anos de trabalho com Jesus, por Jesus e a favor do Evangelho. Quando nós comemoramos o aniversário de uma casa, o plano espiritual se enche de alegria, porque é mais um ano de trabalhos em que nós socorremos aqueles que estamos no mundo, mas igualmente socorremos as almas necessitadas que se encontram no plano espiritual. Então sintam-se todos abraçados e abençoados por mais essa data festiva. Trabalhadores da última hora. O tema que nos foi proposto está aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 20. Mas antes de entrar propriamente neste capítulo do Evangelho, eu quero dizer para vocês da importância desse livro. Porque esses são dias complicados. São dias que nós estamos vivenciando uma pandemia. Só no Brasil já desencarnaram mais de 380 mil pessoas. Quando pensamos no mundo, esse número chega aos milhões. E nós devemos ter certeza de que Jesus está e permanece ao lado de cada um de nós. Que os nossos benfeitores espirituais nunca estiveram tão presentes nas nossas vidas. E eu costumo abrir as minhas lives, as nossas lives, porque essas lives não são do Rafael. Essas lives são de todos aqueles que participam vibrando no mesmo diapasão, numa mesma proposta de edificar os nossos melhores sentimentos em favor de Jesus. Então, Jesus nunca esteve tão próximo de nós, nos fortalecendo, nos dando esperança e robustecendo os nossos propósitos para seguir em frente. São dias de dificuldade? São, mas nós temos o Evangelho de Jesus. Nós temos essa doutrina do Consolador que nos esclarece, que nos consola e que nos dá um roteiro seguro para seguirmos em frente. Eu aqui em casa, eu costumo já nem tirar esses dois livros de cima da mesa, que é o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo.
porque para mim é leitura diária. É leitura da qual eu não passo um dia sequer sem ler uma página, sem ler uma pergunta e uma resposta do Livro dos Espíritos, e vejo que nós, os espíritas, temos um tesouro na nossa mão, que é a doutrina espírita. Vejam, percebam como seriam as nossas vidas se nesses dias tumultuados nós não tivéssemos o Espiritismo. Nós não tivéssemos essa doutrina que é o consolador prometido por Jesus. Talvez não teríamos a mesma fibra, talvez não teríamos a mesma esperança, talvez não teríamos o mesmo brilho nos olhos e talvez não teríamos aquele conforto íntimo quando a dor se faz mais forte. É bem certo que a dor dói em todos, mas nós sabemos que a dor é transitória, sabemos que ela é uma ponte para dias melhores e seguimos em frente, porque Jesus está ao nosso lado. Agora eu quero ir com vocês para o capítulo 20, Trabalhadores da Última Hora. Mas eu quero propor hoje nós fazermos de uma forma diferente. Porque ao invés de eu só ficar falando, se vocês tiverem o Evangelho segundo o Espiritismo aí perto de vocês, eu proponho que vocês abram lá no capítulo 20 e possam me acompanhar. Porque esse é um dos menores capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo. E logo no início dele, como é em todos os outros capítulos, Kardec nos traz uma citação do Evangelho de Jesus. E essa citação é: os últimos serão os primeiros, ou também conhecida como parábola dos trabalhadores da vinha, que está lá em Mateus, capítulo 20, versículos de 1 a 16. E essa parábola está só no Evangelho de Mateus. E a minha proposta é: eu vou ler a parábola com vocês, porque se eu contar, eu posso perder algum detalhe. E a partir do momento que eu for lendo, eu quero ir estudando, refletindo e decompondo cada uma das palavras de Jesus, que são palavras de vida eterna, nas anotações do seu apóstolo, do seu discípulo Mateus. Porque ele diz assim: o reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada. Vamos começar pela primeira frase, porque não há uma única frase de Jesus que seja isenta de significado. O reino dos céus. O único evangelista que usa o reino dos céus é Mateus, porque tanto Lucas quanto Marcos usam o reino de Deus. E vocês poderiam me perguntar assim: por que Mateus usa o reino dos céus? Porque Mateus é o apóstolo mais próximo das tradições judaicas. E ele, como aprendeu nas tradições do seu povo, ele era um judeu, ele não usava a palavra Deus em vão. Então ele sempre colocava o reino dos céus. E o que é o reino dos céus? O reino dos céus é aquele estágio de purificação, é aquele estágio nosso de plenitude após vencermos as nossas más tendências, as nossas viciações. O reino dos céus é o nosso estado de depuração. Não é um céu físico, o céu é um estado estereotipado, mas é um processo de soerguimento diante das nossas misérias. É semelhante a um pai de família. O que representa esse pai de família? Para que vocês possam entender pai de família, eu preciso lembrar que isso aqui é uma parábola. E o que é uma parábola? Quando nós abrimos o dicionário, nós enxergamos que parábola é uma narrativa alegórica, que traduz uma mensagem ou um ensinamento indireto, através de uma simbologia, através de uma metáfora ou através de uma analogia. Ou seja, parábola não é uma história real. São histórias que Jesus contava através de símbolos, de metáforas, de analogias, para que nós pudéssemos absorver conteúdos profundos. E ele se valia das coisas da época. Por isso ele falava de semente, por isso ele falava do mar, por isso ele falava das aves do céu, que eram as coisas que tinham na época. Então, um pai de família. Na verdade, esse pai de família, quando a gente busca na simbologia, é Deus. Vamos continuar a leitura? Esse pai de família saiu de madrugada, a fim de assalariar trabalhadores para a sua vinha. Nós precisamos pensar agora quem são os trabalhadores. Somos nós. Os trabalhadores da grande vinha chamada mundo, chamado terra. Então agora a gente pode reescrever, tirando o espírito da letra, absorvendo da simbologia. Eis que Deus elegeu trabalhadores
Rafael, Sheila, Roberto, Mônica, para trabalhar no périplo de uma encarnação. Agora nós contextualizamos ela com os dias atuais. Tendo convencionado com os trabalhadores que pagaria 1 denário. O denário era a moeda referente a um dia de trabalho, ou seja, todo mundo que trabalhava durante um dia recebia 1 denário. Mandou-os para a vinha. Saiu de novo à 3ª hora do dia. Vamos agora pensar como eram os sistemas de hora na época em Israel. Nós tínhamos o turno da noite, nós tínhamos o turno do dia. 12 horas da noite, de 6 horas da noite até as 6 horas da manhã e 12 horas do dia, das 6 horas da manhã até as 6 horas da tarde. Então ele saiu de madrugada para convocar trabalhadores. Mas o início do trabalho é apenas quando inicia o turno do dia. Então a primeira leva de trabalhadores começou a trabalhar que horas? Se eu pudesse conversar com vocês, eu ia querer saber a resposta. Às 6 horas da manhã, o primeiro turno. Mas vem o apóstolo Mateus e diz que o grande Senhor chamou uma outra turma, e aqui ele diz assim, a 3ª hora. Qual é a 3ª hora? Vamos contar? 6, 7, 8, 9. A 3ª hora, então, são 9 horas da manhã. E vendo outros que se conservavam na praça sem fazer coisa alguma, disse-lhes, ide também vós outros para a minha vinha, e vos pagarei o que for razoável. E eles foram. Saiu novamente a hora 6ª e a hora 9ª do dia, e fez o mesmo. Vamos dar mais uma paradinha? Então, o senhor da vinha, que é Deus, chamou os primeiros trabalhadores, 6 horas da manhã. Na hora 3ª, 9 horas da manhã, chamou uma outra leva. Na hora 6ª, referente ao nosso meio-dia, chamou uma outra leva. E quando chegou na hora 9ª, qual hora é a hora 9ª? 3 horas da tarde. Daí nós vermos, em quaisquer um dos evangelistas, que Jesus teria falecido na hora 9ª. Não é 9 horas da noite, gente, é 3 horas da tarde, contando o turno que se inicia às 6 horas da manhã. E agora nós já identificamos grande parte dos trabalhadores. E vamos seguir aqui. Saindo mais uma vez a hora 1/10. Qual hora é essa hora 1/10? Bom, se começa às 6 horas da manhã mais 11, nós chegamos às 5 horas da tarde, ou seja, quase no final do expediente. Se o expediente fecha às 18 lá em Israel, a hora 1/10, falta 1 hora para fechar o dia. E vamos correr aqui na parábola. Encontrou ainda outros que estavam desocupados, aos quais disse, por que permaneceis aí o dia inteiro sem trabalhar? Disseram eles, porque ninguém nunca nos assalariou. Ele então lhes disse, ide vós também para a minha vinha. Ao cair da tarde, disse o dono da vinha àquele que cuidava dos seus negócios, chama os trabalhadores e paga-lhes, começando pelos últimos e indo até os primeiros. Aproximando-se então, os que só à 1/10 hora haviam chegado, receberam 1 denário cada um. Vindo em seguida os que tinham sido contratados em primeiro lugar, julgaram que iam receber mais, porém, receberam apenas 1 denário cada um. Vamos parar? Tem uma injustiça aqui. Tem ou não tem? Se eu começo às 6 horas da manhã e trabalho até às 6 horas da tarde, o outro começou às 9, o outro começou ao meio-dia, o outro começou às 3 horas da tarde, eu vou ganhar o mesmo de quem começou às 17 horas. Tem ou não tem uma injustiça? Quando a gente lê isso num primeiro momento, quem trabalhou desde as 6 horas da manhã deveria ganhar mais. Mas é que as parábolas de Jesus trazem algo para que a gente possa parar, sentar, refletir e estudar juntos. As parábolas de Jesus sempre trazem esse algo especial para que a gente possa pensar. Não é nada que nos é dado de bandeja. Requer que nós sentemos e possamos estudar juntos, porque aparentemente tem uma injustiça aqui. Mas vamos seguir aqui na leitura. Recebendo-o, queixaram-se ao pai de família. Estes últimos trabalharam apenas 1 hora, e lhes dá tanto quanto a nós que suportamos o peso do dia e do calor. Mas, respondendo,
Disse o dono da vinha a cada um deles: meu amigo, não te causo dano algum. Não convencionaste comigo receber um denário pelo teu dia? Toma o que te pertence e vai-te. Apraz-me a mim dar a este último tanto quanto a ti. Não me é lícito fazer o que quero? Tens mau olho, porque sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Vamos entender a parábola agora? Vamos desfazer essa possível e essa injustiça, que não é injustiça nenhuma. O que essa parábola traz para a gente? Eu quero deixar com vocês 3 explicações para que a gente possa meditar. Na verdade, o Senhor da vida combinou com eles o mesmo valor. Olha, independente da hora que você chegar, eu vou te pagar um denário. Então, se o dinheiro era dele, se os campos eram dele, ele poderia pagar o valor que ele quisesse a qualquer um. Podia ou não podia. Podia dar um denário tanto àquele que chegou às 6 horas da manhã, quanto àquele que chegou às 17 horas da casa, às 17 horas da tarde. Então não há injustiça nenhuma, porque o que é acordado, como dizem os regramentos do mundo, não sai caro. Nós é que muitas vezes temos senso de injustiça na nossa cabeça e queremos, na nossa revolta, ir tirar forras com o Senhor da vida. Mas o Senhor da vida, que é Deus, sabe o que pagar a cada um de nós. Sabe o teor do nosso trabalho e sabe o quanto nós devemos receber. Então, se é acordo, não há injustiça. Essa uma primeira explicação. Mas agora uma segunda explicação para essa parábola, todas elas tiradas do Evangelho e de grandes estudiosos hermeneutas do texto evangélico. A remuneração pelo trabalho não é uma remuneração pela quantidade. Se eu trabalhei 12 horas, se eu trabalhei 3 horas ou 6 horas, é uma remuneração pela qualidade. Guardem isso, porque nós estamos na vinha do mundo não para fazer muitas coisas, mas para fazer coisas com qualidade, mas para fazer coisas bem feito, mas para fazer coisas dando o nosso melhor, para fazer coisas com alegria, com amor, dando e empreendendo os nossos esforços para que isso seja útil a alguém. E eu sempre escutei José Raul Teixeira dizendo assim, que hoje o espiritismo, ele se multiplica em número de casas espíritas, mas nós, os espíritas, estamos estudando cada vez menos. Nós, os espíritas, estamos trabalhando cada vez menos, ou seja, multiplicam-se o número de espíritas, quantidade, mas diminui a qualidade dos espíritas, porque eles estudam menos, porque eles trabalham menos e porque nós estamos engrossando o coro das reclamações. Então, quando aqueles que chegaram a 1/10 hora, os trabalhadores da última hora, apresentaram um trabalho, foi um trabalho com qualidade. Foi um trabalho que correspondeu àquele que foi feito durante todo o dia pelos que começaram, desde as 6 horas da manhã. Então, o que nós devemos guardar é isso. O que é importante não é o tanto que nós fazemos, mas é o quanto de nós colocamos naquilo que fazemos. Porque há pessoas que fazem pouco, mas colocam o máximo de si. Porque o trabalho não é mensurado por aquilo que nós projetamos. Há pessoas que estão dentro da casa espírita fazendo os seus bordados, recebendo outras pessoas na porta da casa espírita, distribuindo mensagens, mas dentro daquilo que nós julgamos pouco, estão fazendo o seu máximo. Então, uma segunda explicação é essa. Uma terceira explicação, e talvez essa seja a mais correspondente com a nossa doutrina, é: quem são os trabalhadores da 6ª, da 1ª, da 9ª e da 1/10 hora, se não os mesmos trabalhadores, nós que nascemos, renascemos e reencarnamos, tantas quantas forem as vezes necessárias ao nosso aprimoramento. Então vejam, o trabalhador lá da madrugada, das 6 horas da manhã, foi o Rafael, que não deu conta do seu trabalho, que não escutou o chamado do Senhor da vinha. Ele volta agora às 9 horas, ou seja, na 3ª hora do dia judeu. Mas mais uma vez vem o Senhor da vida e o chama, e ele não aceita o convite. E ao meio-dia, às 3 horas da tarde,
mas agora é a última hora. É a 1ª hora. E ele está recebendo o convite, talvez pela última vez, neste dia, para que ele o aceite. Então, o denário é pago porque ele é pago para a pessoa. É um serviço pela redenção espiritual. Pelas múltiplas encarnações, eu sou o mesmo que venho falhando ao recusar os convites, mas agora recebo o mesmo denário que é pago pela minha redenção espiritual. Então ficam essas 3 explicações para que a gente possa meditar que as parábolas de Jesus são palavras de vida eterna, que elas nos fazem entender o seu convite. O convite do trabalhador da grande vinha, do qual ele é emissário, o emissário de Deus, para que nós possamos trabalhar no bem, para que nós possamos servir sem perguntar até quando, para que nós possamos sair do nosso comodismo, daquela nossa condição de querer ficar estagnado, curtindo os prazeres do mundo quando ele nos chama. E as horas na ampulheta do tempo vão passando, mas ele nos chama mais uma vez, agora na hora derradeira, para que nós nos façamos os trabalhadores da última hora. E agora eu quero fazer um mergulho mais profundo com vocês, porque se estamos estudando o Evangelho num estudo dirigido, eu quero que nós pensemos da seguinte forma: hora 1/10. Quando chegar na 12ª hora, vai acabar o dia de serviço. Vai ou não vai? Eu tenho mais como trabalhar naquele dia? Não, não tem. Agora só o dia seguinte. Pois é. Também a terra está na sua hora 1/10. Mais uma hora e essa terra precisará de um novo ciclo, precisará de um novo dia de trabalhos. Como é que chama isso? Transição planetária. A nossa Terra que está nessa 1/10 hora, ela precisa agora começar um novo ciclo, saindo de um mundo de provas e expiações para um mundo regenerado. Onde que eu quero chegar? Se eu não acompanhar o convite do Senhor da vinha e trabalhar agora na 1/10 hora, eu posso, no dia seguinte, não estar trabalhando na terra mais. Eu posso começar a receber o convite lá na 1ª hora para trabalhar no outro orbe. Um orbe que esteja de acordo com as possibilidades do meu serviço. Estão me acompanhando? Porque eu quero que nós raciocinemos agora sob o prisma da transição planetária. Porque se nós somos os trabalhadores da última hora, também a Terra está na sua 1/10 hora. Ela precisa progredir, ela precisa abrir um novo ciclo. É preciso o dealbar de uma nova era. Se nós não conseguimos acompanhá-la, porque vimos negligenciando o convite, ela vai e nós ficamos. Então este é o momento que nós estamos vivendo. Momento que é descrito no livro A Gênese, lá no capítulo 18, são chegados os tempos, que poderia igualmente ser chamado a 1/10 hora da terra, que é também descrito no Evangelho de Marcos, capítulo 13, quando nos fala dos sinais dos tempos ou do sermão profético, e também no Evangelho de Mateus, capítulo 24, quando Mateus, na mesma sintonia de Marcos, também nos fala do sermão profético, dos sinais dos tempos, quando muita coisa iria acontecer na terra. E também é narrado pelo Espírito Manuel Filomeno de Miranda em 4 obras, se eu não esquecer nenhuma: Transição planetária, Amanhecer de uma nova era, Perturbações espirituais e agora No rumo do mundo de regeneração. Percebam como o Evangelho de Jesus está ligado com o processo de transição planetária. Porque essa transição planetária, ela faz parte da lei do progresso. A lei do progresso é uma das 10 leis morais. Nós progredimos enquanto espíritos, nós precisamos melhorar. E os mundos também progridem. Capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. A nossa terra, que já foi uma terra, um mundo primitivo, agora é um mundo de provas e expiações, vai caminhar para um mundo regenerado. Depois, alguns milhões de anos, será um mundo feliz ou ditoso até chegar no mundo celeste. Como era um mundo primitivo? Basta lembrar da nossa terra no passado. Mundo onde predomina o mal, onde os recursos materiais são parcos, onde nós não tínhamos acesso a nada.
Mundo de provas e expiações. O próprio nome já diz. Categorizados pelas provas. A prova é uma escola redentora. Pelas expiações. Questão 246 do livro O Consolador. Algo que me prende para que eu possa me melhorar. O mal ainda sobrepuja o bem, mas a nossa terra caminha para um mundo regenerado. O que é um mundo regenerado? É um mundo onde já o bem já está por completo? Não. Quando nós vamos na explicação de O Evangelho segundo o Espiritismo, nós chegamos à conclusão de que o mundo regenerado é aquele onde os espíritos que acompanham o mundo regenerado aurem novas forças. Eu escutei uma explicação de Haroldo Dutra Dias, que eu nunca me esqueci, e que para mim foi uma explicação que me possibilitou entender. Pensem que nós estamos num hospital, onde existem dores, onde existe a doença. O mundo de regeneração é quando a gente sai do auge da dor, do auge do sofrimento e vai para a convalescença. Porque o mundo regenerado ainda existe o mal, mas o bem já passa a ser predominante. Porque o mal só deixa de existir no mundo feliz ou ditoso. Então é esse o processo pelo qual nós estamos passando. E esse processo de transição, ele é categorizado por ocorrências externas e ocorrências internas. E quais são as ocorrências externas? Basta olhar ao nosso redor. O que nós estamos vendo? Terremotos, cataclismos, maremotos. Nós estamos vendo uma pandemia, onde um pequeno vírus invisível a olho humano colocou todo mundo num estado de cheque. Porque a gente fica se perguntando, quando tudo isso vai acabar? Quando nós vamos voltar ao novo normal? Mas, gente, isso é período de transição. E período de transição é para chacoalhar a gente internamente, para nós revermos os nossos valores. Para nós chegarmos para Jesus e dizermos assim, olha, eu fui chamado aqui na 10ª hora, mas eu vou com a terra. Eu vou tomar do arado e não vou olhar para trás. Se eu agir daquele jeito, o que queres que eu faça? Mundo de transição é isso. Mundo de transição não é para eu ficar reclamando. Ah, mas está acontecendo isso. Ah, mas está acontecendo aquilo. Senhor, eu estou aqui. Pode contar comigo. Porque se lá atrás, na primeira, na segunda, na terceira, eu fui negligente, agora eu vou trabalhar. Agora eu estou na Casa do Caminho, que tem 40 anos, um porto de estudos para que eu possa começar a andar diferente. Esse é o significado da transição planetária, porque transição planetária é uma transição pessoal. Muitas pessoas acham que o mundo regenerado, a afeição do Roland Rabá dos judeus, ele vai vir pronto, mas não. O mundo regenerado se faz pela regeneração dos trabalhadores da última hora. Daí, esse é o convite para... Quando o mundo está mudando o seu ciclo, nós, que fomos chamados na 10ª hora, possamos acompanhar esse mundo. Então, ocorrências de natureza externa, ocorrências de natureza interna. Quais são as ocorrências de natureza interna? Está descrito lá no livro Obras Póstumas, uma mensagem belíssima intitulada Regeneração da Humanidade. Nestes tempos, 2 coisas vão ser características. Suicídio. Muitas pessoas não vão aguentar, vão se suicidar. Loucura. Loucura na época de Kardec, que hoje nós podemos dizer depressão. Transtornos fóbicos, transtorno do pânico, transtorno obsessivo-compulsivo. Então, ocorrências externas, ocorrências internas, para que a gente possa ser chacoalhado, mas demonstrar para Jesus a nossa fidelidade, o nosso valor, a nossa perseverança. Quando chegam para Divaldo Pereira Franco, 93 anos, vai completar 94 agora no dia 5 de maio, qual o segredo da sua longevidade? E ele diz assim, perseverança. Não teve um único dia que eu não busquei Jesus na minha vida, não busquei ser a minha melhor expressão. Não busquei trabalhar no bem. Não busquei fazer aquilo que dentro das minhas pequenas disposições eu pudesse fazer para me melhorar e melhorar o mundo. Hoje eu estou com 94 anos. Se vocês me veem bem,
é porque eu tenho procurado fazer esse bem nos meus dias. Quando a gente pergunta para José Raul Teixeira, que em 2011 sofreu um AVC, ficou mais de 10 horas sem atendimento dentro de um avião e hoje continua psicografando com a mão esquerda, ele que é psicógrafo da mão direita, falando ainda que com dificuldade, o que te move? E ele diz assim, a minha fidelidade a Jesus, a minha fidelidade a Kardec. Eu quero devolver à vida o que os benfeitores espirituais fizeram por mim. A nossa terra passa por um período ciclópico e eu quero continuar junto com o jardineiro da vida, chamado Jesus, a frutificar novos campos. Olha a beleza da imagem lirial que José Raul Teixeira coloca para falar de transição planetária. Então, esses dias da transição planetária são dias onde muitas coisas vão acontecer, para que nós possamos dizer o nosso valor. Porque pensem na época dos circos romanos. Os cristãos eram atados em postes, eram devorados por feras, mas iam cantando. Iam cantando Yeshua ben Miriam, Jesus, filho de Maria, rogai por nós, e não temiam nada. E nós hoje estamos apavorados, nem parece que somos espíritas, estamos perdendo a esperança, nem parece que somos espíritas, estamos tristonhos, mas Deus toma conta de tudo. Deus sabe de todas as coisas e os livros estão aí para dizer que este momento aconteceria todas essas coisas. Mas nós temos ao nosso lado os benfeitores espirituais. Então a mensagem da transição planetária é essa. As coisas materiais tendem a ruir para que nós possamos eleger os castelos da interioridade e seguir com a nossa terra, que há de ser um mundo da paz, da fraternidade, um mundo onde os seres humanos se respeitem. Observem a questão 1019 do Livro dos Espíritos. O reino de bem vai instalar-se na Terra? E a resposta dos bons espíritos vai, quando nela não tiver orgulho e egoísmo mais. Ou seja, transição planetária é nós derruirmos as construções do orgulho, as construções do egoísmo, para em outras bases construirmos o amor conforme nos deixado por Jesus. Então, meus amigos, sigamos em frente, sigamos confiando. Ah, Rafael, mas está morrendo tanta gente. Ah, Rafael, está desencarnando tanta gente. É verdade. Ainda ontem eu fiquei sabendo que o nosso garagista aqui do prédio faleceu. E era uma pessoa tão próxima, uma pessoa tão amigo, seu Arnaldo. Eu senti a dor, saudade. Mas não vou me permitir sentir dor, revolta, porque eu sei que ele está vivo. Porque eu sei que do lado de lá, ele que viveu uma vida tão bem, ele vai acordar e vai permanecer em paz. Morreu ele, morreu a esposa e morreu o filho que trabalhava no Uber, 34 anos de idade. Eu fiquei atônito quando recebi a notícia, mas eu podia reclamar, eu podia falar mal de Deus e do mundo, mas o que eu preferi fazer? Fazer uma prece. Vou orar por ele, porque tenho certeza de que ele se encontra vivo, como se encontram vivos os nossos familiares, os nossos amigos, aqueles que nós não podemos tangenciar fisicamente mais. Eles estão na verdadeira pátria. Eu me recordo de Eurípides Barçanufo, que na pandemia da gripe espanhola, em 1918, 1º de novembro de 1918, desencarnou, confiante em Jesus. E procede um trabalhador da espiritualidade dizendo, nos centros espíritas pelo Brasil afora, tende fé, tende confiança, porque Jesus é o governador do mundo. Jesus é o governador das vossas vidas. Então é esse ânimo que tem que nos animar, porque as coisas podem ficar ainda mais difíceis, como nos diz a questão 784 do Livro dos Espíritos. Não parece a pergunta que é feita por Allan Kardec que o mal está ganhando contornos inenarráveis e a resposta dos bons espíritos só parece. Há muito bem no mundo, bem que os nossos olhos não conseguem divisar, mas o mal está saindo debaixo do tapete. O mal está saindo das entranhas da sociedade para que as pessoas possam ver a necessidade do bem, para que as pessoas possam olhar o errado
e remexer nas suas entranhas para reformosear os seus passos. Então, é nesse contato com as dificuldades, com as dores, que muitas vezes vai brotar o melhor de mim. Isso é transição planetária. Isso é transição do mundo que começa pela transição pessoal. E a hora está passando. E como nós somos os trabalhadores da 1ª hora, chamados por Jesus naquele Se Vira nos 30, como um programa do Faustão, ou já nos acréscimos, porque 1ª hora é isso, são os acréscimos da partida. É como se nós tivéssemos perdido o jogo inteiro, mas Jesus, olha, joga aí os acréscimos, porque eu confio em você, Rafael. Eu confio que você vai fazer a sua parte. E a gente vai entrar em campo e delinear novas propostas. Porque ser um trabalhador da 1ª hora de um mundo de transição é escolher novos rumos. E eu quero deixar 5 novos rumos como propostas para a gente pensar. E o primeiro deles é repensar a nossa espiritualidade. Porque poucas vezes nós nos demos tanta conta de que nós somos espíritos imortais e de que nós precisamos caminhar no mundo à conta de espíritos imortais. Porque quais são os nossos valores? Me acompanhe nas minhas mãos. O meu valor está naquilo que eu tenho ou o meu valor está naquilo que eu sou? Porque notem, se eu coloco os meus valores naquilo que eu tenho, carros, casas, apartamentos, dinheiro na caderneta de poupança, ações na bolsa de valores, bom, bastou um vírus para que tudo isso virasse pó. Bastou um vírus para que todas essas coisas se dissipassem, o mundo tivesse que refazer suas projeções, grandes países olharam, bom, eu já não sou tão rico mais quanto eu era, eu agora preciso me rearranjar, porque o nosso valor deve estar de onde nunca deveria ter saído. O que eu sou? Eu sou um espírito imortal. Eu sou um espírito criado simples e ignorante por Deus. Eu sou alguém que caminha para a plenitude. O meu valor está nas amizades que eu faço. Tenho certeza, quando olho nos olhos de Roberto Sabadini, ele é meu amigo, ele é meu irmão. Eu perco o meu emprego, eu perco o meu dinheiro, mas a amizade dele eu não perco. Não perco os amigos da Comerge, não perco a amizade da Sheila, não perco o bem que eu tiver feito, não perco as lágrimas que eu tiver enxugado, não perco todo o material que eu tiver guardado na minha mente, porque aquilo que eu estudo, eu levo para a vida imortal, mas casas não cabem no caixão, joias não cabem no caixão. Daí, o nosso valor está naquilo que nós somos, não naquilo que nós temos. E eu estou fazendo uma faculdade de psicologia e eu já estou agregando um terceiro verbo nesses valores, porque sempre se falou no ter e no ser, mas agora eu tenho compreendido que as pessoas também se preocupam com o parecer. Porque notem, como a gente se preocupa com o parecer. Porque às vezes eu nem tenho as coisas, mas eu quero parecer que tenho. Eu coloco nas redes sociais uma realidade que não é a verdadeira. Fotos sempre de sorrisos, fotos com Photoshop para parecer mais belo, e às vezes eu estou cheio de depressão. Porque no Facebook vai um conceito da psicologia junguiana, que é a sombra. Sombra é aquilo que eu quero projetar. Eu quero que as pessoas vejam em mim, mas não é o que está no meu interior. Então eu coloco fotos com pessoas felizes para sempre, mas dentro de casa está um Deus nos acuda. Meus amigos, o que é importante são os nossos desafios para tentar nos arranjar uns com os outros, viver apesar das dificuldades, porque um dia se briga, o outro dia vai lá e se conserta, mas nós não precisamos projetar aquilo que nós não somos. Às vezes as pessoas fazem as viagens e elas são feitas e registradas por trás da foto, porque a pessoa está tão preocupada em registrar que ela deixa de curtir. Tudo isso para ganhar os likes, para ganhar as curtidas, porque o mais importante para a gente é parecer, é ter milhões de seguidores nas redes sociais, é ganhar 1000 curtidas no Facebook, e quando deita no travesseiro de noite, nada disso nos sustenta, porque
O meu espírito tem sede de Deus, tem sede de amor, não sede de aparências. Não por outra razão, Jesus nos disse, o reino dos céus não se dá com aparências exteriores, o reino dos céus está dentro de vós. E daí nós conhecemos pessoas desconhecidas na casa espírita, às vezes não tem um amigo nas redes sociais, completamente felizes. São felizes porque a sua vida é um périplo de amor, porque ela acorda, dá bom dia ao ascensorista do elevador, que muitas vezes nós negligenciamos. São felizes porque quando ela tem 3 pães dentro de casa, ela pega um e dá para o porteiro, que às vezes não tem nenhum. Então, o nosso valor não está nem naquilo que temos, nem naquilo que parecemos, mas naquilo que somos. Esse é o primeiro escopo, objetivo para nós, enquanto trabalhadores da última hora, possamos pensar. O segundo objetivo, o segundo rumo a ser repensado é a nossa imortalidade, porque nós somos imortais. Como eu tenho visto espíritas com medo da morte. Como eu tenho visto espíritas dizendo assim, essa senha vai chegar em mim, porque já chegou no meu vizinho, já chegou naquele que mora na casa ao fundo, e se chegar? O problema não é se chegar, porque se não chegar hoje do coronavírus, vai chegar daqui a 5, daqui a 10 anos. Eu espero viver pelo menos mais uns 60 anos, porque todos os dias que eu viver, eu quero entregar a Jesus. Mas se a minha senha da desencarnação, o meu WhatsApp da desencarnação, porque desencarnação é assim, eu estou conversando com vocês aqui agora, daí alguns segundos, epa, Rafael desencarnou. Isso é lei da vida, isso é fato normal. Isso não deve nos entristecer. O que nos deve preocupar não é ir, é como eu estou indo. Que quando o WhatsApp da desencarnação venha me chamar, eu possa pensar no que eu fiz até então. Será que eu fui uma pessoa boa? Será que eu dediquei-me à minha família? São perguntas que eu me faço todos os dias. E às vezes chego para minha esposa, será que eu sou um bom marido para você? Não responde não, porque às vezes pode me dar um pouco de depressão. Mas ela responde, você tem se esforçado. Para mim, isso é o mais importante. Às vezes eu chego para minha filha, Clara, eu tenho sido um bom pai. Gente, porque a hora que eu vou desencarnar, eu não sei, Deus o sabe. Mas quando Ele me levar, o importante é que eu chegue com a cabeça erguida. Porque nós não perdemos pessoas. Perder, a gente perde um celular. Perder, a gente perde um livro. As pessoas se separam temporariamente de nós. Assim, quando nós desencarnamos, nós vamos para um outro plano de existência, o plano espiritual. E plano espiritual não é lá, não é cá, é aqui e agora. Há pessoas desencarnadas aqui do meu lado, pessoas que conhecem cada uma de vocês, estão mandando abraços. Um deles está falando aqui no meu ouvido, Guido, de Bom Jesus, mandando um abraço para todos vocês e dizendo, não temam, Jesus está convosco. Eu vejo outras pessoas pela acústica da mediunidade que Deus me deu como outorga, dizendo assim, Jesus é o mestre das nossas vidas. Nós desencarnamos para viver plenamente. O que nós devemos nos importar é a forma como nós temos vivido. Então, o trabalhador da última hora não pensa na morte, ele pensa na vida. Porque a vida, quando vem o fenômeno da desencarnação, ela continua. E a forma como nós desencarnamos é a forma como nós havíamos vivido. Uma terceira proposta para nós repensarmos as nossas atitudes enquanto trabalhadores da última hora é repensar a nossa caridade, o nosso senso de caridade. Porque vejo muitos espíritas, aqui em Niterói principalmente, dizendo assim, olha, com casa espírita fechada, eu não consigo fazer caridade. E eu às vezes me pergunto, será que fecharam a casa espírita ou amarraram as minhas mãos? Será que fecharam a casa espírita ou fecharam o meu coração? Porque casa espírita é um lugar físico. E nos diz o apóstolo Paulo no texto do Atos dos Apóstolos, que Deus não veio construir templos, não veio fazer sua morada em lugares construídos por homens, mas veio se estabelecer no coração do próprio homem. Ou seja, não precisamos de centros abertos para fazer caridade,
porque a caridade se faz no lugar que nós estamos. Procure dentro do seu lar o invisível. O invisível é aquela pessoa que a gente sabe que ela existe, mas não conversa com ela, acha ela chata. Quando ela senta na mesa para ter uma refeição com a gente logo abre o Facebook, o Instagram, para evitar a conversação. A caridade está ali. A caridade está no ambiente do trabalho com aquele funcionário. Ah, mas esse é um chato. Aproxime-se dele. Diz Humberto de Campos no livro Cartas e Crônicas que há tanta gente que nos considera chatos e faz um esforço danado por conviver conosco. Esse é o nosso esforço da caridade. O nosso esforço da caridade é doar, neste momento, aquilo que está ao meu alcance. Vejo pedidos da Mansão do Caminho, vejo pedidos do Remanso Fraterno, vejo pedidos das mais variadas casas espíritas. Ah, Rafael, mas eu não tenho R$10 para mim. Bom, ninguém é tão pobre que não tenha nada para dar, ninguém é tão rico que não tenha nada para receber. Dá daquilo que lhe é possível. Porque às vezes eu não tenho dinheiro, mas eu tenho 10 camisas dentro do meu armário. Ora, se eu estou em quarentena, eu posso doar 2. Eu posso doar uma para quem não tem nenhuma. É ou não é um exercício de caridade? É ou não é um exercício de pensar em outras pessoas que, por conta das dificuldades de emprego, está faltando o que comer? Está faltando o pão. E, às vezes, dentro dos nossos lares, nós estamos julgando o pão fora. Repensar a nossa caridade. Porque nos diz, não vai dar tempo para ler, porque quando eu começo a falar, eu vou empolgando. Diz o Espírito Erasto, no mesmo capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, os trabalhadores da última hora, que estes serão conhecidos pelo brilho de caridade nos seus olhos, pelas mãos que operam sem cessar, por aqueles que dão de si sem esperar nada em troca. Terceira proposta, então, repensar a nossa caridade. Quarta proposta, repensar a nossa tolerância. Tolerância não é tolerar a outra pessoa, porque tolerar muitas vezes, eu convivo com ela lá e eu aqui. Tolerar é respeitar. Tolerar é exercitar a empatia, me colocar no lugar dela, a alteridade, eu dar a ela o poder de ser tal qual ela é. Porque hoje nós estamos construindo muros entre as pessoas, colocando de um lado do muro os que votam na esquerda, do outro lado do muro, os que votam na direita. De um lado do muro estão os protestantes, do outro lado do muro estão os católicos. De um lado os homossexuais, do outro os heterossexuais. Qual a proposta? Derrubar os muros, construir pontes. Porque o outro não é meu adversário, o outro é meu irmão. Ah, mas ele pensa diferente de mim, ele faz algo incorreto. Qual o conceito de correto? Onde que está escrito que o correto é votar na esquerda ou na direita, que o correto é ser homo ou heterossexual? Jesus nos diz, lá no Evangelho de Lucas, capítulo 15, que um senhor que tinha 100 ovelhas perdeu uma, ele deixou as 99 e foi buscar aquela que se perdeu. Para Jesus não existe ovelha negra ou ovelha branca, ovelha rica ou ovelha pobre, ovelha de direita ou ovelha de esquerda. Para Jesus existem ovelhas. Os preconceitos estão na nossa cabeça. E quando eu comecei a estudar o Evangelho de Jesus, eu passei a meditar nessas coisas. Eu visitei a cidade de Berlim 2 vezes. E se eu pudesse, eu visitaria umas 100 vezes. Porque todas as vezes que vou no muro de Berlim, hoje destruído, graças a Deus, os meus olhos começam a lacrimejar, de profunda emoção e, ao mesmo tempo, de profundo pesar. Porque nós construímos muros. Porque aqueles muros colocaram de um lado um pai, de outro lado um filho. Porque aqueles muros colocaram de um lado um pai que às vezes nem era capitalista e do outro o avô, que às vezes nem era socialista, mas os homens construíram as divisões, até que em 9 de novembro de 89 o muro caiu, para que nós nos víssemos como os filhos de Deus, como cidadãos do universo. Pensar em união não é pensar em uniformizar as pessoas. Porque muitos vêm a mim quando eu falo dessa forma, Rafael, você quer tornar todo mundo uniforme? Não. O Rafael é de um jeito, o Roberto é do outro, a Sheila é do outro, e é bom que nós sejamos plural. Porque nos canteiros do mundo precisa
de rosas, de crisântemos, de cravos, mas nós, resguardando as nossas singularidades, podemos ter a nossa centralidade. O que é a nossa centralidade? O respeito por quem pensa diferente. A convergência no propósito do amor, na proposta do perdão, na proposta de seguir Jesus. Repensar a nossa tolerância. Repensar o nosso respeito por aquele que é diferente de nós. A quinta proposta para o trabalhador de última hora. Ressignificar o conceito de Jesus na intimidade. Porque nós ainda falamos bem de Jesus. E eu me lembro do profeta Isaías no Velho Testamento. Esses homens falam de Jesus com os lábios, mas mantêm o coração distante deles. E Jesus, já no Novo Testamento, falando dos fariseus, são brancos por fora, caiados, mas cheios de podridão por dentro. Então, ressignificar Jesus dentro de nós é combater a hipocrisia, para viver Jesus. Porque o trabalhador da última hora não vai ser aquele que vai dizer: eu sou um trabalhador da última hora porque eu li a Bíblia, porque eu sei as questões do livro dos Espíritos. Não. Às vezes ele nem sabe. Às vezes ele nem leu a Bíblia. O trabalhador da última hora é aquele que a mão esquerda não sabe o que faz a mão direita. É aquele com o suor do seu rosto planta o bem para colher o Evangelho de Jesus. Daí então, meus amigos, esses são dias ciclópicos. São dias da nossa definição. E uma dica, a definição do Rafael não é a Gabriele que vai dar. A definição do Rafael não é a casa espírita que vai dar. Essa é uma decisão individual. É a decisão tal qual Saulo, o orgulhoso que se fez Paulo, o pequeno na estrada de Damasco, perguntou: Senhor, o que queres que eu faça? É a decisão de Francesco Bernardoni, quando despiu-se das próprias roupas e foi viver no meio dos leprosos do Vale da Úmbria, foi chamar as aves de irmãs, os animais de irmãos, e passou a dizer que Giovanni de Francesco de Bernardoni, o seu nome de batismo, ele agora apenas era o Francisco de Deus, ou o Francisco de Assis. Essa é o nosso momento, é a nossa decisão, é a nossa melhor experiência de dizer a Jesus: eu estou aqui. Eu não temo nada que vem de fora. Eu não temo os açoites, eu não temo os vírus, porque eu te guardo na minha intimidade. Eu quero seguir contigo, por ti e a favor do teu evangelho. Deixa eu trabalhar, mas secunda os meus esforços. Não me deixe novamente cair em tentação e livra-me de todo mal. Eu agradeço a cada um de vocês. Eu parabenizo pelos 40 anos, uma vez mais, da Casa do Caminho, e termino, soada a minha 1/10 hora da palestra, com uma oração. Que o benfeitor José Silvério Horta, pelas mãos de Chico Xavier, nos trouxe no Parnaso de Além-Túmulo, o primeiro livro da psicografia de Chico Xavier, dizendo assim: Pai nosso, que estais nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos, neste mundo de escarcéus. Santificado, Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura, amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e de claridade na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento, que não vacile nem erra, no céu, como em toda a terra, ainda de lutas e de sofrimento. Evita-nos todo o mal e dá-nos o pão do caminho, feito com a luz e com o carinho do pão espiritual. Perdoa-nos, meu Senhor, os débitos tenebrosos de passados escabrosos de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também, nos sentimentos cristãos, a amar os nossos irmãos que permanecem longe do bem. Com a proteção de Jesus, livra nossa alma do erro, neste mundo de desterro, distante da tua luz. E que a vossa ideal igreja, a igreja dos trabalhadores da última hora, seja o altar da caridade, onde se cumpra em verdade o vosso infinito amor. Hoje, agora e sempre, Senhor. Um abraço, tudo de bom, beijos em todos e até a próxima.
Muito obrigada, Rafael. É extremamente importante tudo isso que você disse, que a gente continue tendo a sua presença em nossa casa espírita sempre que possível. A cada domingo desse mês nós fomos brindados com palestras maravilhosas, fechamos aqui com chave de ouro com o nosso amigo Rafael, que fez essa prece. Agradecemos ao IDEAC, à Rádio Espírita Esperança, ao Centro Espírita, Grupo Espírita Ismael, pela divulgação. Chamamos todos aos estudos, nós temos nas nossas casas espíritas, peço aos irmãos que procurem, se interessarem, o estudo das nossas casas continuam, os estudos todos, tanto na Casa do Caminho, quanto no Bom Jesus, nós temos, e é importante, como o Rafael tocou no assunto, é extremamente importante que a gente não esmoreça, não pare de estudar, e eu vou proferir a prece final, embora o Rafael já tenha me deixado sem palavras, realmente hoje eu estou assim, super emocionada. Vamos elevar o nosso pensamento ao Pai, pedir que proteja esse nosso irmão que proferiu a palestra e toda a sua família, e que também proteja todos nós, que saibamos levar todas as nossas tarefas, como trabalhadores de última hora que somos, até o fim, que possamos cumprir com toda a nossa programação, a que viemos neste mundo, e possamos estar no nosso momento de desencarne, preparados para a espiritualidade. Estejam sempre conosco, nos intuindo e nos levando ao trabalho. Que assim seja. Boa noite a todos. Rafael, um abraço. Outro, Mônica. Abraço para todo mundo. Tchau, tchau.